sabia que as cobranças aos devedores não podem ocorrer de qualquer forma? Nesse vídeo eu vou te contar sobre as normas que tratam sobre cobrança no Código de Defesa do Consumidor. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só apertar aqui o botão inscrever-se e vir fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que pauta as relações de consumo. Existem 5 normas inseridas nesse código que tratam sobre cobranças e são importantíssimas para a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos falar do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Diz lá, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse artigo ele proíbe que a dívida seja cobrada de forma abusiva ou vexatória. O credor ele não pode expor o devedor a certos constrangimentos. Um exemplo é o credor ele divulgar a dívida para amigos ou para familiares do devedor. Ou até mesmo cobrando dessas pessoas, gente. Isso acontece, viu? Não pode ligar para a casa do devedor e falar para a mãe dele o seguinte: olha, senhora, seu filho está devendo, fala para ele entrar em contato. Não pode. A cobrança pessoal é para o devedor, sob pena dessa cobrança ser caracterizada como uma cobrança abusiva. Outros exemplos muito comuns são impedir de fazer provas ou até do aluno de assistir aulas, né? Por causa de pagamento atrasado da mensalidade escolar. Expor o síndico, né, em quadro de anúncio, o nome do condômino em débito com o condomínio. O pessoal acontece muito, viu? Também não pode expor o nome dos devedores através de uma lista na porta ali do açougue ou do mercado. Não existe uma lista fechada sobre isso. É preciso que o credor ele tenha moderação e razoabilidade na hora da cobrança. É o chamado bom senso e saber que a cobrança é pessoal, né? Empatia ajuda também a você ter esse norte, né? Se coloque no lugar do outro e veja que provavelmente uma atitude que você fez, você não gostaria de passar. A cobrança vexatória, uma vez caracterizada, ela gera o dever de indenizar por dano moral e, eventualmente, também por dano material. Tem a ideia que é proibida a utilização de ameaça, de coação, constrangimento, tanto físico quanto moral, e o emprego também de afirmações falsas que sejam incorretas ou que sejam enganosas. Se o credor ele praticar um desses atos, ele incidirá nesse artigo. Atenção aqui, a cobrança de dívidas, ela é legítima. O que é proibido é a cobrança vexatória ou que se faça ameaças para cobrar. Um detalhe aqui, falar que vai negativar o nome do consumidor não é ameaça, tá, pessoal? É um aviso de um direito que o credor pode exercer. Vamos lá, artigo 42, parágrafo único, diz que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e também dos juros legais, salvo, claro, na hipótese de engano justificável. Percebam que o parágrafo único ele fala sobre o fornecedor que cobrar do consumidor uma quantia indevida. Se o consumidor for cobrado por um valor indevido, em excesso, ele terá direito à devolução em dobro daquilo que efetivamente tiver pago em excesso ou indevidamente. Basta apenas a cobrança indevida, não se exige aí a má-fé, ou seja, a intenção de prejudicar o consumidor de propósito. Um detalhe aqui, pessoal, a cobrança indevida é aquela que você pagou, tá? Se você não pagou, se só te cobraram indevidamente, você não teve que pagar aquele valor, né, numa conta a mais, você não vai ser ressarcido em dobro. Para se eximir dessa penalidade, o fornecedor de produtos ou de serviços terá que provar que o engano foi justificável. Por exemplo, havia aí conflitos de dados entre os documentos do devedor, gerando um erro do fornecedor.
Vocês verão que o artigo 42 ele tem uma ligação com o artigo 71, que prevê as penas para quem comete os atos desse artigo. Uma outra norma sobre a cobrança é o artigo 42A do Código de Defesa do Consumidor. Bom, vamos lá. Ele diz: em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, né, o CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente. O artigo 42A do CDC ele foi inserido em 2009. A essência desse artigo, pessoal, é dar uma segurança ao consumidor para que, se for preciso, ele tenha todas as informações do fornecedor. Ele veio para facilitar que o consumidor encontre o fornecedor e tenha ali as informações suficientes para fazer uma reclamação ou entrar com uma ação judicial. Então solicite e confira sempre a sua nota fiscal, porque os dados da empresa com o nome e o CNPJ estão lá. Artigo 71 do CDC diz o seguinte: utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. É pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? O artigo 71 ele é combinado especificamente com aquele artigo 42 que eu falei para vocês. Pessoal, notem que não é só o Código Penal que traz punições, não, que traz crimes. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele também prevê punições. Esse artigo traz as punições para as cobranças abusivas e vexatórias. Ou seja, cobrança que cause constrangimento é crime contra o consumo. Não pode ligar todos os dias para o trabalho do devedor. Pessoal, não pode, não faz isso, tá? Artigo 72 do CDC. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Esse artigo ele protege quem não cumpre o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, em fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como também sobre as suas respectivas fontes. Então, se esse acesso ele for negado ou dificultado, terá aplicada aí a pena do artigo 72. Mas, Michele, por que esse artigo está sendo mencionado aqui nesse vídeo que trata sobre cobrança? Porque, pessoal, o consumidor, quando ele encontra divergência de valores em uma cobrança, por exemplo, ele tem direito a solicitar esses documentos e informações que estão em bancos de dados do fornecedor. Pois é. Um exemplo é quando você já ligou 20 vezes para sua operadora de internet, né, para reclamar, e depois você quer entrar com uma ação judicial e quer os números dos famosos aí protocolos e a data deles também. Aliás, na semana passada eu falei sobre a necessidade de anotar esses números de protocolos. Então, se você não segue o canal, vá lá seguir, é @canal Direito em Pauta. Artigo 73 do Código de Defesa do Consumidor. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse artigo, meu povo, é para complementar o artigo anterior. A informação errada, ela deve ser corrigida imediatamente. Se isso não acontecer, o responsável incidirá na pena do artigo 73. Veja que o credor ele deve seguir as normas do CDC sobre as cobranças, senão pode sofrer as punições que eu mencionei.
E tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Além de o consumidor poder ajuizar também, é claro, uma ação de indenização por danos morais. Lembrando que, no caso de crimes, não é a pessoa jurídica, a empresa propriamente, que vai responder. A pena é de detenção e a empresa ela não fica detida, né? A empresa é uma construção jurídica, é pessoa jurídica. Quem responderá vai ser a pessoa física que cometeu o crime. Por isso, se você trabalha em empresas que têm como orientação a possibilidade de cometer atos ilegais, tome cuidado e muda de empresa, né? Assim que possível, tá? Não esquece de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.